autores, né, eles são da França, né, são de Paris, eles estavam querendo saber o seguinte, né, se eles fizessem a transferência da microbiota de um animal com uma característica comportamental para um outro animal que não tem essa característica, se esse animal que recebeu a microbiota, ele seria induzido a se comportar dessa maneira que aquele primeiro animal se comportava. Tá bom? É um dos dados que o pessoal desse artigo levanta, né? Eles trazem muitos dados. A gente vai falar só desses porque é importante aqui para o vídeo de hoje, pelo menos. Então, basicamente, o que esses autores fizeram foi o seguinte, vamos lá. Eles trabalharam com animais, foram basicamente 150 animais utilizados nesse experimento, nesse artigo, tá? Como eu disse, foram muitos dados, né? Muitos experimentos feitos, eu estou falando só de um dos experimentos desse artigo. E a primeira coisa que eles fizeram foi isso. Eles dividiram os animais em 4 grupos de animais, tá? Eles trabalharam com ratos, né? Mice eu acho que é rato, mouse que é camundongo. Então, 4 grupos de roedores. Eles dividiram, então, cada grupo tinha 10 animais. Deixa eu colocar isso aqui em algum lugar, ó. 4 grupos, 10 animais por grupo. Então, o grupo número 1, deixa eu ver como é que eu escrevo aqui. Muito bem, então os animais do primeiro grupo foram chamados de animais controle, tá? Então, CT, animais do grupo controle. Os animais do segundo grupo foram chamados de UC, Unpredictable Quantum MS, se eu não me engano. Unpredictable Chronic Meal Distress, tá? Eu estou colocando o mesmo nome do artigo porque eu vou mostrar o gráfico para vocês e vocês têm que saber o que o gráfico está falando lá, tá? Então estou sendo bem fiel aqui ao artigo. E os outros 2 grupos receberam o nome de TR, tá? Que foram grupos tratamento. Então vamos lá, o que cada um desses, esses pesquisadores fizeram com os animais de cada um desses grupos? Os animais do grupo controle, eles ficaram, adivinha pessoal? Ficaram o quê? Ficaram o quê, amor? Eles ficaram estressados. Não, ficaram de boa. Ah, o primeiro ficou de boa, o segundo ficou estressado. Isso. Os animais do segundo grupo, eles foram induzidos ao estresse, tá? Eles usaram um protocolo de estresse nesses animais, que é o seguinte. Durante 8 semanas, eles levantaram os animais pelo rabo, né? E para roedores isso é extremamente estressante, tá? Então deixavam eles lá um tempo de pendurado pelo rabo, eles ficavam se debatendo. E também usaram outro protocolo que é deixar o animal solto em uma bacia d'água sem que ele tenha acesso às bordas. Então ele fica nadando até que pensar que vai morrer e deixar de se debater lá na água, tá bom? Então eles fizeram isso por 8 semanas e no final dessas 8 semanas eles estavam estressados com certeza cronicamente, tá? Então os animais desse segundo grupo, protocolo de estresse. E os outros 2 grupos de animais, eles foram tratados com antibiótico. Então vou colocar aqui, tratamento antibiótico. Muito bem. Vitor, entendi a separação de grupo, entendi como que eles dividiram esses animais, mas e aí, o que eles fizeram agora com cada um desses animais? Deixa eu ver como que eu vou escrever aqui, com qual caneta. Escolher a cor é difícil, hein? Escolher a cor é difícil. Tá, vamos com azul. Azul, do Cruzeirão, maior de Minas. Aqui, ó. Então o que eles fizeram foi o seguinte, pessoal. Eles selecionaram primeiro os animais dos quais eles retirariam as fezes. Então eles fizeram isso com os animais CT, controle, e os animais estressados, tá? Que é o UCMS. Chronic Stress, tá? CS, Chronic Stress. E eles tiraram as fezes desses 2 grupos de animais e passaram para esses 2 outros grupos de animais aqui, que são os animais tratamento. Aqui, ó. TR. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu botar isso aqui de forma bem clara. Pegaram as fezes desses animais e botaram nesses. Pegaram as fezes desses animais e botaram nesse. Então o que a seta vermelha indica, Vitor? Transferência de fezes. Transferência de microbiota, isso aí. De microbiota.
de microbiota. Entenderam o que eles fizeram, pessoal? Vocês podem perguntar, igual eu perguntei, por que eles fizeram um tratamento com antibiótico? Eu não entendi, eu não sei também. Eu acho só, eles não explicaram isso no paper inteiro, tá bom? Mas eu acho que é porque a transferência de fezes pode ser que carregue patógeno de um animal para o outro e mate esse animal ou faça mal. Mas o tratamento com antibiótico pode matar os patógenos, apesar de conservar as moléculas e substâncias que induzem o comportamento que eles desejam. Eu acho, eu não sei, realmente eu não sei. Tá? Mas esses animais, antes de receberem as fezes desses primeiros animais, eles foram tratados com antibiótico. Estou só falando o que o artigo diz. Beleza. Muito bem, Vitor, e quais foram os resultados? E aí, o que eles acharam? Vou escrever resultado de quê? Preto, 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 que eu vou escrever. Resultados. Aí a gente vai falar dos gráficos. E aí, Vitor, o que rolou? O que rolou? Pessoal, então é o seguinte. O objetivo desses autores aqui foi saber se eles conseguiam induzir um comportamento nesses animais que receberam as fezes que estava presente nesse animal aqui de qual as fezes foram tiradas. Foram tirados. As fezes foram tiradas. Foram tiradas. Isso. E principalmente a indução o comportamento que eles estavam avaliando não era só o estresse, mas a depressão, tá? Porque eles concluem no início do artigo que a maneira ou o motivo principal de uma pessoa ser levada à depressão é o estresse crônico. Então qual que é a hipótese dos caras? Caramba, se eu pegar a microbiota desse animal que está totalmente estressado e colocar em um outro animal aqui que não passou pelo protocolo de estresse, será que ele vai ficar depressivo? Estão entendendo? Será que a microbiota desse animal que está sob estresse carrega substâncias que vai conseguir induzir estresse ou depressão, principalmente depressão, em um outro animal que não passou por momentos de estresse nenhum? Estão entendendo? Então, como que isso se encaixa aqui no meu tema principal? Meu Deus, será que algo do meio interno, literalmente, que é cocô, fezes do meu intestino, é relevante, é importante para induzir um comportamento nesse indivíduo, que no caso aqui é um animal, um roedor? Estão entendendo, pessoal, o casamento do experimento com o tema da disciplina? É importante isso, tá? Então a gente tem dois gráficos com dois tipos de colunas, tá? Nós temos uma coluna que tem riscos, e essas colunas com riscos fazem referência a esses dois grupos de animais aqui que receberam as fezes. E os gráficos que estão com a cor sólida, sem riscos, são desses animais aqui que doaram as fezes, né? Doaram não, né? Que tiraram as fezes dele. E a identificação está clara. Tem duas colunas. A coluna do controle e do animal estressado. Beleza? Dos animais que tiraram as fezes. É o gráfico com cor sólida. E tem a coluna com o TR e TR, né? Tem o CT-TR, está escrito assim embaixo. E tem o UCMS-TR, que foram os animais que receberam as fezes do animal controle. CT-TR. E os animais que receberam as fezes dos animais estressados, o CMS-TR. Beleza? O que está no eixo Y aí do gráfico é imobilidade, tá? Imobilidade. Então a gente está analisando quanto tempo esses animais ficaram imóveis sendo submetidos aos protocolos de estresse. Tá bom? Então a gente tem um protocolo de estresse que é chamado de Forced Swimming Test, que é FST. Não é? Forced Swimming Test. E nós temos também o protocolo de Suspended Tail Test, que eu acho que é STT. E o importante é que quanto mais alto for a coluna, ou maior for o valor de imobilidade do animal, significa que ele está mais depressivo. Vocês concordam comigo? Porque se eu estou pegando uma pessoa que está animada e eu submeto essa pessoa, esse animal, a uma dificuldade, ele vai lutar bastante para sair da dificuldade, porque ele está animado. Mas se esse animal está com algo parecido com uma depressão, né, que a gente não é muito bom falar que o animal está com depressão, porque depressão é algo mais focado para humanos, mas se ele está desanimado ou com algo parecido com isso, ele vai ficar muito tempo imóvel ali dentro daquela dificuldade. Basicamente, ele vai deixar que a morte chegue.
abrir mão da vida. Tá? Então a variável que nós estamos analisando aí no eixo Y é imobilidade. Então veja, os animais dos quais a microbiota foi retirada, nós temos um valor de mobilidade baixo para o animal controle, ou menor, tá bom? E um valor alto ou maior para o animal submetido a estresse crônico. Não é isso que está mostrando aí na coluna de cor sólida? E agora, olhando para a coluna dos animais que receberam essas fezes aqui, o mesmo acontece, principalmente com o animal aqui que recebeu as fezes daquele que estava com estresse crônico. A proporção quase que acompanha. A coluna desse aqui, do CT-TR, é menor do que a coluna do UCMS-TR. Então, ou seja, a microbiota intestinal de um animal que estava em estresse crônico foi suficiente para induzir depressão ou algo parecido com depressão, né? Tem que ter cuidado para fazer as afirmações aqui, no animal que não passou por processos de estresse. Então ele ficou com depressão só com a microbiota do animal que estava estressado. Vocês estão entendendo o que o gráfico mostra? E isso aconteceu analisando os dois protocolos de estresse. Tá bom? Tanto o Forced in Swim Test, que é o FST, quanto o Tail Suspend Test, né, que é o TST, tá bom? Vou colocar os dois gráficos aqui para você. Então, qual que foi o resultado, pessoal? O resultado foi esse aí que eu acabei de falar, vou escrever aqui para vocês. Beleza, então agora vocês devem estar falando assim, Vitor, tudo bem, isso tudo é muito legal, mas por que você está exatamente está falando disso dentro da disciplina de neurofisiologia? Tudo bem que o comportamento humano é fruto de atividade cerebral, blá, 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 blá. Mas assim, exatamente dentro do nosso cérebro, eles avaliaram alguma coisa? E a resposta é sim, avaliaram. Então vem cá que eu vou mostrar para vocês, olha aqui. Esses autores também, eles tinham uma informação, eles sabiam que... Qual que é a informação que eles tinham? Que eles têm, né, até hoje. Que o estresse crônico, ele diminui a neurogênese hipocampal, ou seja, ele diminui a quantidade de células, de neurônios que nascem e que são formados no hipocampo. Meu Deus, então eles falaram assim, caramba, será que se eu transferir a microbiota de um animal que está estressado para um animal que não foi submetido ao estresse, a neurogênese desse animal que recebeu essa microbiota vai diminuir também? Puta merda, agora ficou sério, hein? Porque agora eu estou olhando para o cérebro, eu estou olhando para os neurônios. Será que aquelas fezes que eu recebi, ou melhor, que o animal recebeu é suficiente para atrapalhar literalmente a atividade, a função e a existência dos meus neurônios? E adivinha, pessoal? É suficiente. Então o que eles fizeram basicamente? Eles acrescentaram dentro desses animais aqui, ó, que receberam a microbiota, um marcador, que é o DCS, se eu não me engano, esqueci o nome do marcador basicamente, do marcador exatamente, mas o lance é que ele marca a atividade mitótica de células progenitoras neuronais, tá bom? É isso que ele marca. Então toda vez que uma célula nasce, que acontece o processo de mitose no sistema nervoso, o marcador ele expressa ali uma luz, uma vez que a gente olha com o microscópio de fluorescência. Então dá pra gente ver exatamente quantas células estão nascendo ali. Então, Vitor, qual foi o resultado? Agora eu vou botar o resultado aqui de azul, porque aqui eu comecei de preto. Vitor, qual foi o resultado? Então dá uma olhada aí no gráfico, pessoal. Só dá uma olhada no gráfico. Muito bem, então eles viram que esses animais aqui, ó, os doadores de microbiota, o do grupo controle, eles tinham uma quantidade de células nascendo, né, de atividade mitótica no sistema nervoso, no hipocampo, especificamente, X, é uma quantidade alta, porque eles não estavam sob estresse. E os animais que estavam sob estresse crônico, esse valor era muito, muito mais baixo, né? A atividade mitótica hipocampal era muito, muito mais baixa quando comparado aos animais do grupo controle. E qual foi o resultado quando eu tirei a fezes, a microbiota, desse animal e botei em um animal que não passou pelo mesmo estresse que eu? A quantidade
de atividade mitótica no meu hipocampo também diminuiu. Olha aí, eles colocam até uma foto desse marcador brilhando na microscopia de fluorescência. Dá para você ver que tem muito menos fluorescência no animal que recebeu a microbiota do animal que foi submetido ao estresse. Pessoal, então, qual que é a conclusão aqui agora? Qual que é a conclusão? Dava até para ter escrito ali embaixo, né? Mas a conclusão é que a transferência de microbiota vinda de um animal estressado é suficiente para reduzir a expressão de DCX no hipocampo de animais saudáveis, né? Essa é uma coisa que a gente aprende também dentro da disciplina. A gente tem que ter muito cuidado para concluir usando daqueles dados que a gente tem na mão, né? Porque eu poderia, olha aqui, se uma pessoa pouco cautelosa vê esse dado, o que ela pode concluir? Eu posso dizer assim: a transferência de microbiota de um animal estressado é suficiente para diminuir ou atrapalhar a memória de um animal saudável. Aí ela pode ter pensado, olha, o hipocampo está relacionado com memória. Se diminuiu a neurogênese, eu vou atrapalhar a memória desse animal. Mas a gente não está medindo memória, a gente não tem metodologia nenhuma para mensurar a memória do animal. Então não posso afirmar isso, apesar de ter algum sentido. Não posso afirmar isso. Eu posso até dizer aqui também, a transferência de microbiota vinda de um animal estressado é suficiente para reduzir a neurogênese no hipocampo de animais saudáveis. Que inclusive é até o que os autores fazem nesse artigo. Eles concluem assim, mas na verdade eu também preciso ter cuidado até com isso, porque teoricamente essa marcação aqui ela é de neurogênese, né? de nascimento de neurônios no hipocampo. Mas sei lá, e se eu fiz o processo aqui errado, de imunohistoquímica? Se o meu produto não estava bom, se esse elemento aqui, talvez ele não faz isso que dizem que ele faz. Não sei. O que eu tenho certeza, através da imagem que eu vi, é que a expressão de DCX em um animal que recebeu a microbiota de um animal estressado, ela diminui, igual daquele animal que estava estressado lá, que foi o doador da microbiota. Tá entendendo? É isso que a imagem mostra, é isso que eu posso definir. Muito bem, galera. Então isso é tudo que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido aí o link entre o estudo que eu tentei apresentar aqui para vocês e a ideia principal nossa lá da disciplina, né? E agora nós estamos caminhando para a disciplina para descobrir uma coisa específica dentro desse tema principal que eu falei para vocês, sobre hereditariedade e meio ambiente. E eu e meu grupo agora a gente quer procurar respostas dentro da literatura que nos responda a seguinte coisa: as pessoas elas nascem homossexuais ou elas se tornam homossexuais? Tá? O que a literatura nos fala sobre isso? Ou seja, um comportamento específico que a gente selecionou que é a homossexualidade, ela é fruto dos genes ou do ambiente, ou quem sabe dos dois, como diz Donald Hebb. Tá bom? A gente vai procurar informações na literatura que nos falam sobre isso. Beleza? Então se você gostou disso aqui, achou interessante, deixa nos comentários aqui que quem sabe no momento que a gente encontrar as informações que a gente precisa para responder essa pergunta, eu gravo um outro vídeo. Tá bom? Isso é tudo que eu tinha para falar. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou me esforçar muito para resolver todas elas. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau!